Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra um desses grandes santos enviados por Deus para lembrar aos cristãos alguns aspectos da nossa fé. E ao longo desses 2000 anos de história, o Senhor, o bom Deus, foi suscitando homens e mulheres com a missão de lembrar vários aspectos da fé para a unidade, o crescimento da Igreja de Jesus Cristo. Por exemplo, imaginemos uma santa chamada Catarina de Sena, que foi suscitada por Deus em um dado momento da história, para dizer ao Santo Padre o Papa que ele deveria voltar para Roma, que a sede dele era Roma, não era Avignon. E ali enfrentou toda a cúpula da igreja para lembrar essa verdade, que a sede de Pedro é Roma, e que o Papa é sucessor de Pedro na sede de Roma. E ele para lá voltou. Hoje nós temos um santo desse naipe, dessa proporção. São Pedro Julião Eymar. Em português a gente fala Eymarde, mas o nome dele é francês, seria Eymar. Um santo que desde a tenra idade, desde criancinha, ele se sentiu de um modo totalmente extraordinário, apaixonado pela Eucaristia, de tal modo que os relatos dizem, um tanto fantasiosos, mas nem tanto assim, que todas as vezes que ele ia para a igreja, ele queria tocar no sacrário. Ele queria lá tocar em Nosso Senhor no sacrário. Eu particularmente não acho isso fantasioso, porque ao longo desses meus 14 anos e 6 meses aqui na paróquia, eu já vi tanta expressão de fé de crianças que não têm o conhecimento eucarístico necessário ainda. Basta a gente imaginar uma criança que fica aqui aos pés do padre com a mãozinha pedindo a Eucaristia, ou chora querendo comungar. Basta a gente imaginar uma criança que fica correndo o tempo todo e apontando para o sacrário, como nós temos em nossa paróquia, não é? É Jesus que está ali, é Jesus que está ali, e tantas outras expressões. E São Pedro, a tradição e a história dele nos diz que ele era um menino assim, desde novinho, apaixonado pela Santa Eucaristia. E esse amor pela Eucaristia fez com que São Pedro, ali, decidisse entrar no seminário, na congregação dos maristas. Só que, em um dado momento, ele percebe que na França, né, nós estamos aqui naquele período da Revolução Francesa, ele percebe que o amor do francês pela Eucaristia era um amor muito diminuto. E ele se sente chamado no seu coração a fundar uma congregação de padres adoradores, que fossem setas a indicar ao povo o caminho da adoração a Nosso Senhor. Olhem que coisa. Quando a gente olha a história, nós sabemos que a Revolução Francesa veio combater de um modo muito forte a fé católica. E dentro da França, naquele momento ali, se paganizando, Deus suscita concomitantemente, no mesmo momento, 2 homens
São João Maria Vianney, que a igreja vai celebrar na próxima segunda-feira, e São Pedro Julião Eymar. Um aqui atraindo o povo para a confissão, chegando a passar 16 horas no confessionário. O outro aqui atraindo o povo à adoração eucarística. E vejam que esses lembretes colocados por Deus têm sempre a missão de fazer com que nós vivamos a fé piedosa e genuína. E São Pedro, ele funda essa congregação de padres adoradores, os padres do Santíssimo Sacramento, e se transforma nesse grande expoente de um homem eucarístico, ordenado. Quando nós pegamos os escritos de São Pedro Julião, que deveriam ser escritos para todos os católicos lerem, estudarem, meditarem, nós vemos que ali existia de verdade alguém que estava muito além da nossa compreensão, alguém que estava no nível espiritual muito superior. Por quê? Porque totalmente unido a Deus, porque descobriu o sentido do ser cristão na santa adoração eucarística. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu particularmente tenho muito carinho por São Pedro Julião, porque eu tenho uma história com ele um tanto quanto estranha, né? Quando eu passei pela França, no ano de 2009, nós ficamos no convento da congregação dele. Só que todos os dias eu descia para a capela para rezar e não sabia que do lado a imagem deitada, assim eu sentava assim num banco, assim do lado tinha um altar e tinha uma imagem ali deitada que eu olhava, admirava, né? Mas por não ter traquejo, né, com o francês, não conseguia ali entender o que estava escrito, né? Naquela época a internet não era como hoje, né? E eu vários dias ali rezando sem saber. Em um determinado dia, Padre Fernando, que veio aqui na paróquia já, ele me diz assim: você já foi olhar o corpo de Padre Julião? Eu disse não. Ele disse, vamos olhar. Quando chegou na capela, na igreja, ele falou, está aqui. Eu disse, oxe, mas eu rezo aqui todos os dias. E ele falou, e você não percebeu que é o corpo dele aqui? Eu disse, não, pensava que era só uma imagem. O corpo dele ali, incorrupto, né? E daquele dia, ali eu tomei a decisão, né? Depois li a biografia, né? Li um tanto de sermão, né? Mas não li tudo, né? Li um tanto de sermão dele, né? Inclusive hoje, pela manhã, logo cedinho, peguei um que eu não tinha lido para ler, né? Mas naquele momento ali, eu também interpretei, né, aquela minha visita, né, desconhecida a ele, como um apelo para que eu também pudesse aumentar o meu amor pela Santa Eucaristia e buscar de verdade propagar esse amor pela Eucaristia, celebrando, cumprindo tudo aquilo que a Igreja nos pede nas rubricas, que faça com que Cristo possa de verdade resplandecer na liturgia e não o homem. E é nesse interim que eu vejo que nós precisamos crescer em nossa paróquia, em fazer com que o povo entenda e compreenda a adoração eucarística, que é um grande desafio. Fazer que o nosso povo compreenda que não basta só e unicamente comungar, é preciso também adorar nosso Senhor, para que crescendo na adoração eucarística aqui na terra, consigamos o prêmio eterno
de adorarmos Deus na eternidade nos céus. Que São Pedro Julião faça suscitar cada vez mais homens e mulheres capazes de adorarem a presença real de Jesus na Eucaristia, para que um dia possam, felizes, alcançarem o reino dos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar os nossos pedidos, as nossas preces ao Senhor, o bom Deus.